Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 8. Esse é o nosso congresso de família inabalável e através do congresso nós comemoramos o nosso aniversário. É assim que nós temos feito nos últimos anos. O congresso tem sido a nossa celebração de adoração a Deus pela maneira cuidadosa com que Ele tem preservado a sua igreja. Começar não é tão fácil, mas é mais fácil do que permanecer. De modo que Jesus nos diz que é aquele que permanece na minha palavra e eu nele, é que é meu discípulo. 87 anos fala da permanência, fala da continuidade. Essa continuidade é sem dúvida a nossa gratidão, elogio e louvor a Deus, porque é dele que vem a condição de permanecermos, de continuarmos. Mas eu gostaria de trazer uma palavra à família, à igreja como a família de Deus, mas também a sua família particularmente. E eu gostaria que você pudesse me dar ouvidos à palavra de Deus sobre tudo. E aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. Êxodo capítulo 20, verso 8 diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Observe o verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro, o forasteiro, o estranho, das tuas portas para dentro. Das tuas portas para dentro. Portas adentro. O Egito foi um ambiente tóxico para Israel. Nós conhecemos a história. Entre o final do livro do Gênesis e o início do Êxodo, nós temos uma lacuna de cerca de 400 anos, tempo em que o povo ficou no Egito. O Egito foi um ambiente que intoxicou o povo de Israel de alguma forma. A Bíblia nos diz que Deus deu uma lei para esse povo quando esse povo sai do Egito. E às vezes nós não entendemos muito bem a função da lei. Ela tem várias funções. Mas uma das funções da lei era o trabalho de desintoxicação da alma deste povo, que havia sido intoxicada com os valores do Egito. Às vezes nós não entendemos bem aqueles 40 anos que nos parecem um interlúdio sem importância nenhuma. Por que que Deus faz esse povo rodar 40 anos pelo deserto? Não entendemos que ao longo desse processo de Deus dar uma lei a um povo e lhe fazer andar 40 anos, andanças numa vastidão do deserto, Deus estava na verdade moldando uma nação. Deus estava na verdade fazendo com que esta nação aprendesse valores que não eram os valores do Egito. Quando nós lemos a palavra do Senhor, há um texto que me chama muito a atenção em Deuteronômio,
Moisés está recapitulando tudo. A Bíblia diz que o povo está para entrar na terra da promessa. Moisés vê a promessa, mas não vai entrar, diz Deus. Ele insiste, e Deus parece um pouco ríspido com Moisés, inclusive, quando diz, não se fala mais nisso. Leram já essa passagem lá? Deus diz para Moisés, não se fala mais nisso, Moisés. Está dito. Mas então Moisés faz uma digressão de toda a história, e ele começa a recapitular tudo aquilo que havia acontecido ao longo desse período de 40 anos. E Deus, me parece, trazer ao coração de Moisés toda essa história. E no capítulo 11, versos 10 a 12, Moisés diz para o povo que agora está se preparando para entrar na terra da promessa. E ele diz, a terra, preste atenção, a terra da qual vocês vão tomar posse, não é como a terra do Egito. Deus diz, a terra da qual vocês agora vão entrar, não é como a terra do Egito. Na terra do Egito vocês plantavam as sementes, tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra que vocês agora, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales. É terra que bebe da chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, do seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Deus diz, a terra que vocês agora vão entrar não é como a terra do Egito. Porque na terra do Egito vocês dependiam de vocês mesmos. Na terra do Egito vocês confiavam no braço da carne. Na terra do Egito vocês olhavam para suas competências e entendiam que era através delas que vocês conseguiam a colheita. Na terra do Egito vocês plantavam a semente e irrigavam através de um sistema que fora criado para irrigar a semente para que houvesse colheita. Mas na terra agora para a qual vocês vão entrar, aonde Deus está dando para vocês, é uma terra que bebe da chuva dos céus. Vocês vão ter de confiar em Deus, porque é de Deus que virá a provisão de vocês. Deus diz, olha, é tempo de rever valores. É tempo de rever a rota. E talvez um dos símbolos mais claros dessa cultura de um novo reino, que Deus estava estabelecendo, dando uma lei, moldando o coração do seu povo. Um símbolo fosse o sábado. O sábado contrariava a cultura egípcia em múltiplas perspectivas. O sábado era uma maneira de Deus dizer, vocês precisam aprender a andar de acordo com os valores do meu reino. Vocês precisam se submeter aos princípios que eu estou dando a vocês. Vocês precisam aprender a confiar em mim, não mais a confiar no braço de vocês. E há um texto que me chama muita atenção também, que é o capítulo 5 de Êxodo, quando Moisés está diante do faraó e fala a faraó. É a primeira entrevista, é o primeiro encontro de Moisés, Arão e faraó. E eles dizem assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, capítulo 5, verso 1. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó, quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão? Por que vocês interrompem o povo no seu trabalho? Ide as tarefas. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha.
e exigireis dele a mesma quantidade de tijolos. Nada diminuireis. Eles estão ociosos. É por isso que clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. O que é isso? Nós temos aqui o faraó representando toda essa cultura egípcia que queria se impor sobre o reino e os valores desse rei. O faraó está dizendo mais ou menos assim: aqui no Egito nós não temos tempo para Deus. Aqui no Egito nós não consideramos Deus. Quem é Ele? Nós não o conhecemos. Quem que é esse Senhor para que eu ouça a voz e deixe ir a Israel? Eu não conheço e não deixarei ir a Israel. Aqui no Egito nós não temos tempo para descanso. Sábado, Shabat, não, nós trabalhamos todos os dias, nós não interrompemos o ciclo da ganância, porque o nosso coração está voltado para as coisas dessa terra e não para as coisas do alto. Aqui no Egito é assim que nós vivemos. E como se isso não bastasse, irmãos, Deus, para contrariar essa cultura maligna, Ele não estabelece apenas um dia, o sábado. Ele estabelece o ano sabático. O ano sabático era que de 7 em 7 anos o povo pararia. Não, ninguém iria trabalhar a terra, ninguém iria cultivar a terra, ninguém ia podar a vinha, e eles teriam de esperar aquilo que Deus desse. E como se isso não bastasse, Deus estabelece o ano do jubileu. E o ano do jubileu é que depois de 7 ciclos do sabático, no 50º ano, no ano 50, o povo pararia, faria aquilo que se fazia no ano sabático. Além disso, se alguém tivesse vendido uma propriedade que era herança de família, isso lhe seria restituído. Se alguém tivesse se tornado escravo, receberia alforria. E por que Deus faz isso? Deus está dizendo: o meu reino tem princípios, o meu reino tem valores, o meu reino tem desígnios diferentes do reino do Egito. Aí nós recebemos o decálogo. E o decálogo diz assim: 6 dias trabalharás, no 7º você descansa. Porque foi assim, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. E você vai fazer o seguinte: nesse dia você vai santificar o sábado, não vai trabalhar, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os animais, nem o estrangeiro que estiver dentro da sua casa. Das portas para dentro, preste atenção nessa expressão, das portas para dentro, é assim que vocês viverão. Preste atenção, meu irmão. Nós não temos como determinar a maneira como esse mundo vive. Nós podemos no máximo influenciar, dar um bom testemunho a esse mundo decaído e perdido. Eu estava lendo um texto, estudando sobre a questão do sábado, lendo um texto de um teólogo chamado Gerhard van Groningen, um holandês. E ele disse que o primeiro ensino que ele recebeu sobre o descanso, sobre a quebra do ciclo da ganância, porque o sábado não é um dia para você simplesmente parar, é a quebra do ciclo da ganância, é parar essa roda gigante maligna de uma sociedade corrompida, que não olha para Deus, que não tem tempo para Deus, que não entende Deus, que não coloca Deus em perspectiva. É isso que é o sábado. E ele diz que a primeira lição que ele teve sobre o sábado foi com o pai dele. Um dia o pai dele, depois de ter plantado a terra, teve uma conversa com um homem. Ele diz: nós tínhamos um sítio, e nesse sítio nós tínhamos 40 hectares para plantar, lá na Holanda. Do nosso lado tinha um francês. O francês também tinha 40 hectares para plantar, só que a diferença era a seguinte: nós tínhamos 5 pangarés, 5 cavalos velhos,
E um maquinário também antigo, já muito surrado. Ele tinha 5 bons cavalos. E o maquinário novo. Tudo coisa boa. Um dia eu vi o francês conversando com meu pai. E dizendo: nós temos a mesma quantidade de terra. Eu tenho um maquinário melhor que o seu. E tenho 5 bons cavalos e você tem 5 cavalos velhos. Só que você planta e cultiva a mesma cultura que eu. Só que tem uma diferença. Você termina o cultivo sempre 20 dias antes do que eu. Qual é o teu segredo? Ele disse, Van Groningen, que aliás tem um livro belíssimo sobre família. Família da Aliança. Extraordinário. Aí ele diz, meu pai olhou para aquele francês. Além, ele disse o seguinte: e eu trabalho 7 dias por semana, e você sempre termina antes do que eu. Ele disse, a diferença é a seguinte: é que você trabalha 7 dias por semana. A minha casa e os meus animais, paramos toda a nossa lida no 6º dia. Porque nós cremos num Deus de aliança. E falou sobre a aliança de Deus com o povo. E teceu todo um comentário a respeito. E disse, a diferença é que nós aprendemos a depender de Deus e não a depender do nosso esforço. Meu irmão, isso não é um convite para você se tornar alguém irresponsável, não é um convite para você se tornar alguém preguiçoso, é um convite para você aprender a confiar em Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Deus dá enquanto... Deus é o Deus da provisão. Não é o Deus dos preguiçosos e dos irresponsáveis, mas é o Deus da provisão. Ele cuida de nós. Se Deus não cuidar de nós, não será o Egito que vai cuidar. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 30. Porque tem muita gente, tem muito crente que não deveria se chamar de crente, porque crente de fato não é, que está vivendo isso aqui, capítulo 30 de Isaías, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentar pecado sobre pecado. Verso 2. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Egito não é lugar para nós nos refugiarmos. Não assimile os valores desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz as Escrituras, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Das tuas portas para dentro é sua responsabilidade fazer com que os princípios do reino se estabeleçam sobre esses valores decaídos e corrompidos da sociedade, meu irmão. Das tuas portas para dentro, a responsabilidade é tua. Das portas para fora, nós estamos pisando em terra estranha. Nós não temos condições de estabelecer, determinar a maneira como esse mundo vive. O máximo, como disse, nós podemos influenciá-lo, nós podemos testemunhar, mas esse ambiente externo é hostil. A sociedade é uma sociedade que vive os ditames da pluralidade, os ditames da relativização, mas das minhas portas para dentro, os princípios e valores adotados serão os do reino de Deus. Portanto, cuidado com as portas. Elas são os meios de acesso, de receptividade, de abertura. As portas são o rol de passagem. Um grande desafio hoje que vivemos é
um portal que está se abrindo para o mundo, chamado tecnologia. E às vezes nós estamos muito preocupados em controlar aquilo que está acontecendo com os nossos filhos das portas para fora. Nós dizemos: o meu filho sofre bullying e eu preciso de um psicólogo para ele. Ok, procure ajuda se for esse o caso. Existe violência social do lado de fora. Irmãos, mas quantas vezes é do lado de dentro que nós estamos sofrendo as maiores e fragosas derrotas? É do lado de dentro. Nós estamos preocupados com aquilo que está acontecendo das portas para fora, mas é das portas para dentro que nós estamos sendo vencidos de fato. Nós vivemos um tempo de fragilidade devocional. Eu sei que não é fácil. Meu irmão, eu vivo isso, não é fácil. Eu estabeleci no meu coração, e eu estou dizendo isso aqui, não porque está sendo fácil para mim, porque está sendo muito difícil. Mas eu estabeleci no meu coração, orar com os meus filhos toda noite. Você acha que é fácil? Parece que sempre... Gente do céu. Não, eu estava olhando e falando assim: eu queria um bebê desse. Ele fica quietinho ouvindo a pregação, mas ele não é de verdade. Não é fácil, irmãos. Terça-feira a gente estava sentado conversando. Eu, pastor Valdir, pastor Guto e pastor Robson. Toda terça-feira de manhã a gente tem esse tempo. E a gente conversava sobre o tema que nós estamos tratando hoje. Porque tem gente que pensa assim: o pastor está tudo blindado, né? Vive lá na igreja, coisa boa. Ah, se fosse comigo. Aquela espiritualidade, aquela áurea de santidade. Você que não sabe, o diabo é o mesmo lá fora, é aqui também. É difícil, meus irmãos, eu sei que é difícil. Mas essa fragilidade devocional do nosso tempo mina os fundamentos. Dizem que Susan Wesley, mãe de John Wesley, de Charles Wesley, num tempo em que não havia geladeira, fogão a gás, ferro elétrico, micro-ondas, etc e tal, ela tinha uma rotina semanal ela tinha quantos filhos? Quantos? Lembram? Era mais de uma dezena, né? 13. Ela tinha uma rotina semanal de discipulado com seus filhos. E ela usava os eventos do dia a dia para discipular seus filhos. Diz que um dia uma das filhinhas de Susana veio até ela e disse assim: mãe, eu posso fazer tal coisa? E falou uma coisa lá. Ela disse assim: minha filha, não é bom que você faça. E criança, perspicaz como é, perguntou: mas é pecado? Aí Susana disse assim: pecado não é, minha filha, mas pode te levar ao pecado. O tempo passou e um dia ela estava com o seu tempo de discipulado e oração com essa filha. E ela estava sentada próximo ao fogão. O fogão não tinha fogo, só o carvão. E ela disse para a menina: minha filha, vá até lá e pegue um carvão e traga para a mamãe. E a menina foi, olha o carvão e disse assim: mas mãe, tem certeza? Ela disse: sim, por favor. Mas carvão, mãe, vai sujar minha mão. Ela disse: lembra daquilo que você me disse? Aquela pergunta que você me fez? Pois é. Esse carvão não tem fogo, não queima, mas suja. Aquilo que você quer fazer não é pecado, mas é um peso, pode te levar ao pecado. Não te queima, mas te suja. E eu peço: Senhor, me dá sabedoria. Porque, irmãos, nós precisamos da graça do Senhor. Da graça. Educar os nossos filhos é muito difícil.
Só que às vezes a gente está confiando apenas, eu sei, a confiança é apenas na graça, mas eu fico com a palavra de A.W. Tozer. Tozer disse certa vez, em prol de uma defesa acirrada da salvação pela graça, nós perdemos a salvação em obediência. Nós defendemos tanto a salvação pela graça, e é verdade, é uma defesa que nós não podemos abrir mão. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, há um resgate disso. O tempo inteiro nós precisamos dizer isso, mas isso não nos livra de uma vivência em obediência. Então não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas essa fragilidade devocional dos nossos dias está minando completamente os fundamentos. Nós não somos intencionais na oração. Nós queremos orar como se a oração fosse uma aventura. O dia que der certo, se der certo, se todo mundo estiver reunido, se a gente conseguir reunir toda a família. Não somos profundos no conhecimento das Escrituras. Nós permitimos que as Escrituras sejam para nós apenas um livro da sorte, horóscopo evangélico. Senhor, estou atrasado para o meu trabalho, acordei tarde, mas eu oro em nome de Jesus. Senhor, me protege, me guarda. Meu Deus, ainda tem que levantar e ir para aquele trabalho, aquela coisa absurda, aquele chefe. Deus que me livre. Meu Deus, estou orando. Senhor, tenha misericórdia de mim, fala comigo agora, em nome de Jesus. Aí cai entre o Antigo e o Novo Testamento. Hoje Deus não quer falar comigo. A Bíblia não é horóscopo, meu irmão. Ainda que você leia as Escrituras de maneira sistemática, e isso seja a conta-gotas, mas leia de maneira intencional, ore de maneira intencional. Há uma outra ameaça porta dentro, é a nossa ignorância espiritual. Nós não devemos satanizar todos os processos humanos, mas também nós não devemos ser ignorantes quanto aos ataques malignos. Observe isso, por favor. Desenvolva uma atitude de vigilância e santa suspeita. Vamos repetir isso? Diga, desenvolva uma atitude de vigilância e santa suspeita, para que Satanás não alcance vantagem sobre você. Você não pode ignorar os desígnios. Defenda suas portas. Para nos fortalecermos portas adentro, nós precisamos defender as portas. E era esse o trunfo dos troianos. E essa também foi a fraqueza que eles demonstraram. Como que nós podemos defender as nossas portas? Primeiro, essa proteção é sobretudo espiritual. Estabeleça divisas claras entre o que está fora e aquilo que está portas adentro. Repete comigo, diga, estabeleça divisas claras entre o que está fora e portas adentro. Divisas claras. Mas todo mundo vive assim. É isso que do lado de fora quer que nós pensemos. Todo mundo vive assim. 3 exemplos. 10ª praga, Páscoa. A 10ª praga, o anjo da morte visitaria os primogênitos do Egito. Mas Deus dá uma estratégia ao povo dele. A Páscoa, sacrifício do cordeiro. Daquele sacrifício tomariam o sangue do cordeiro, e o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Segundo exemplo, Raabe. Os espias estão olhando, espionando Jericó. Jericó também é uma fortaleza. Esses espias entram, são acolhidos por Raabe, uma prostituta na sua casa que os protege. E ela pede aos espias que tenha misericórdia dela e da sua casa. E os espias dizem: se vindo nós à terra,
não atares este cordão de fio de escarlate, a janela onde nos fizer descer, porque eles fogem pelas janelas da casa de Raabe, que mora em cima da muralha de Jericó. E lá você recolher dentro da sua casa, contigo, teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a tua família, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. Do lado de fora, meus irmãos, nós estamos vivendo um combate, nós estamos vivendo uma guerra contra o império das trevas, e nós precisamos, portas adentro, ter cuidado. Terceiro e último exemplo que eu queria dar, Salmo 91, aquele belíssimo salmo, versículos 9 e 10, o salmista diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste dele a tua morada, mal nenhum te sucederá, e praga alguma chegará à tua tenda. Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, é porque o Senhor se tornou a sua morada, porque você fez dos valores do rei e do reino o seu refúgio, o seu amparo, então mal nenhum te sucederá, e praga alguma chegará à tua tenda. Por fim, queridos, como é que a gente pode defender as nossas portas? Você pode ficar de pé? O pastor Luciano Subirá diz que quando a pregação está demorando, ele pede para o povo ficar de pé, porque dá a impressão que vai acabar. Por último, repita comigo, diga: trabalhe duro e sério na construção de uma arca. Pode dizer para alguém isso? Diga: trabalhe duro e sério na construção de uma arca. Eu estou falando sobre salvação e redenção da nossa família. Hebreus capítulo 11, verso 7, a palavra de Deus diz que pela fé, Noé, divinamente inspirado, instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Irmãos, nós vivemos dias difíceis e os dias ficarão mais difíceis ainda. Mas ele, sendo temente a Deus, diz a palavra, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele trabalhou duro e sério na construção de uma arca. Ainda que dissessem, bom, não existe o menor sinal de que alguma coisa catastrófica, apoteótica vá acontecer. Jesus depois, recapitulando a história, diz: será como nos dias de Noé. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, as coisas aconteciam da maneira mais rotineira, cotidiana e comum. Tudo normal. Mas Noé trabalhava duro, sério, na construção de uma arca. E Hebreus nos esclarece que ele tinha sim por detrás uma instrução clara de Deus para fazer isso, mas existia uma motivação também. Ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, porque ele sabia que viria destruição repentina sobre a terra. E quando tudo estava colocado dentro da arca e as portas se fecharam, portas adentro, estava todo mundo protegido, mas portas afora o mundo foi condenado. Convide para dentro da sua casa o rei e os princípios do reino. Ah, mas está todo mundo assistindo esse desenho, pai. É difícil, meu irmão. Domingo passado, antes do culto, a gente está tendo um tempo com muito esforço de oração antes do culto, com um grupo de irmãos. Eu falei, eu tenho que ir, eu vou, e eu estou me preparando para ir. Está lá o Giovanni assistindo um desenho que vem lá do inferno. Essas coisas, gente, quem faz tem uma mente infernal, está atolado nas trevas até o pescoço. Não pode ser uma coisa natural e comum.
um bichinho lá que está voando assim. Você olha numa perspectiva, parece homem. Você olha noutra perspectiva, parece mulher. É indefinido. É exatamente o símbolo da nossa cultura, indefinido, como Michael Jackson. É velho ou é adolescente? É branco ou é negro? É homem ou mulher? A gente não sabe. É um ser indefinido. Aí eu olhei aquilo e falei: isso é do demônio. Poxa, eu tinha que ter mais sabedoria para falar com ele. Eu sei disso. E eu falei: desliga isso. Ele falou: não, eu quero assistir. Aí virou aquela. Falei: vai desligar. Porque das portas para dentro. É fácil? Não é fácil, meu irmão. Eu sei que não é. Você acha que eu estou falando das minhas fragilidades e dificuldades aqui? Eu confio na graça, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que ser como um guerreiro que toma as suas flechas, mira o alvo para acertar. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, um guerreiro, ele coloca a flecha no arco, ele mira o alvo, ele tem habilidade, ele tem força, ele tem perícia naquilo que ele vai fazer e lança. Eventualmente existem fatores externos que nós como guerreiros não podemos controlar. A força do vento, por exemplo. Não é verdade? A gente não pode controlar algumas coisas. Aí entra a graça. Aí entra a graça. Existem fatores externos que parece que vão desviar os nossos filhos do rumo, do alvo. Aí a graça de Deus entra, confie nela, porque o teu Deus não falha. Mas seja como um guerreiro. Seja como um guerreiro. Trabalhe sério, trabalhe duro por isso. Não, pastor, tudo é pela graça. Existem os hip gospel. Irmão, salvação pela graça não nos exime de salvação em obediência. Nós não somos salvos pela lei, mas a lei é instrução ética para nós vivermos hoje. Deus, quando deu esse princípio, por exemplo, do sábado, estava dizendo: não viva como esse mundo vive. E eu encerro. Feche os olhos, por favor. Meu apelo a você nessa noite é: não abandone os princípios e mandamentos de Deus. Eles são proteção e refúgio. Portas afora nós não podemos determinar como os outros vivem. No máximo nós podemos influenciar e dar testemunho. Mas portas adentro nós temos responsabilidade sobre o que acontece com o filho, com a filha, com o servo, com a serva, com os animais. E inclusive o estrangeiro, portas adentro, se submete aos princípios do reino e não vive os princípios do Egito. Portas adentro, a conversa é outra. Você pode falar nesta noite em oração, inclusive para o diabo ouvir: Satanás, portas adentro, a conversa é outra. Portas adentro, nós teremos uma postura que será a postura do reino. Nós vamos confiar no Senhor, nós não vamos confiar no ciclo desse mundo, nos valores desse mundo, decaídos, corrompidos. Nós vamos confiar no Senhor. Você pode orar? Você pode falar com o Senhor agora, meu irmão? Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Alguns creem que esses dias melhorarão. Eu sou da opinião de que sim, o Senhor trará um avivamento, mas esses dias não melhorarão. Nós lidaremos com um império de trevas que não está brincando conosco. Existem pessoas sendo inspiradas pelo inferno para destruir a nossa casa. Pastor, você está com teoria da conspiração. Meu irmão, não brinque com aquilo que está acontecendo nesse mundo. Existem pessoas em todos os segmentos da sociedade querendo destruir a família, mas eu creio num Deus que está levantando um povo que entendeu os princípios do reino
e que sabe que se viver os princípios portas adentro, pode ser um arqueiro poderoso sobre as muralhas para destruir todo o exército que vem contra. E Satanás sabe que se você se postar como guerreiro, que marcha de joelhos, o inferno vai entrar em colapso. Quando você clamar por esse sangue maravilhoso, que é o sangue de Jesus, ele vai percorrer os labirintos do inferno, o inferno vai entrar em colapso. Ore, meu irmão. Aparelhe uma arca, trabalhe duro, trabalhe sério. Trabalhe duro, trabalhe sério por isso. Erga suas mãos, ore ao Senhor agora. Ore ao Senhor no nome de Jesus. Pastor Ademar, quiser adorar o Senhor nesse momento. Você está orando? Você está orando? Meu irmão, erga a sua voz, deixa eu ouvir um clamor da igreja. Erga a sua voz. Ore com a sua esposa, ore com a sua família que está aí. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Abençoe a sua casa. Diga para o diabo ouvir. Das portas para dentro a história é outra. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar,
Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida, minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Amém. Amanhã eu quero falar sobre uma visão bíblica sobre adoração. É um resumo de um curso de adoração que nós temos. E eu creio que se você for amanhã de manhã, você vai ficar impactado com a visão, porque eu creio que nós perdemos a visão do que Deus quer, não é o que nós queremos, o que nós achamos. Acho que o pastor falou muito bem hoje, que a gente está diluindo demais as coisas, e o difícil para nós é entendermos o que Deus quer, e nós estamos achando que a maneira como nós estamos fazendo, que Deus está se agradando. Então amanhã você não precisa ser líder, se você quer entender um pouco de uma visão bíblica sobre adoração, pareça lá, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Mais do que tudo aquilo que foi falado, teu Espírito Santo faça com que essa semente lançada em nossas vidas gere vida, gere transformação, gere mudança. Ajuda-nos, Senhor, a não ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ele é a luz do mundo que veio para nos
Eterno Rei, exaltado nas alturas. Eterno Rei, Exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste a terra que criaste, pobres e declara de todo o coração. para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca eu nunca Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. vim para adorar-te. Vim para Amém.